Vamos fazer uma revisão do capítulo 1, da apostila 1, sobre meio ambiente, pois convém alinhar todos os conceitos antes que a gente avance. Capítulo 1 trabalha problemas ambientais. Nós vamos estudar um pouquinho sobre essa sociedade, as questões da água e a questão de clima. Sociedade de consumo é uma população numerosa que pode gerar crise ambiental em razão de expansão ou ocupação de terras destinadas à instalação humanas. Entretanto, em análise global, não é o excesso da população responsável por um problema no mundo, e sim a forma como essa população utiliza ou o excesso de consumo sem esperar a reposição do próprio meio ambiente. A produção de mercadorias também excessiva ou desenvolvimento capitalista provoca também grandes impactos. E os ciclos de consumo que contribuem o agravamento das diferentes ambientais relacionados à poluição, biodiversidade e as grandes alterações climáticas. Aqui a gente tem a divisão da água no planeta Terra, né? Sendo uma pequena porção aí de 2,5% é de água doce, enquanto o resto é de água salgada. A superfície da Terra é formada por cerca de 2 partes de água e 1 parte de terra imersa. Menos 3% é de água doce. E a maior parte dela está nas calotas. Então isso torna para a gente aí uma porção muito pequena de água exposta para que a gente possa utilizar. Se você ver no gráfico, é uma linha tênue entre a água subterrânea e as calotas. Aqui eu tenho um gráfico que mostra a porcentagem da população que utiliza água potável, que tem acesso à água potável. Então você vê que alguns ainda não existe esse acesso. Ou tem um dado suficiente ou tem um acesso muito baixo. Essas com águas de saneamento básico. Os que estão em verde não tem saneamento básico, é água direto do solo, poluída por vezes. Aqui é a água virtual, é aquela água que a gente não vê, mas que existe no planeta. É aquele que está na fruta, que está no chá e que está no alimento que a gente utiliza. Então, cada um desses alimentos também contém água. A desertificação é um processo de degradação dos ecossistemas da Terra, semiáridos, subúmidos, causado por variações do clima e de atividades da ação do homem. Esse processo afeta milhões de pessoas, pois gera lugares desérticos onde antigamente não tinha, e por conseguinte, o aumento da pobreza. Essas terras secas tornam-se vulneráveis tanto para a variação climática, quanto para a pobreza, quanto para queimadas e outros problemas, erosão, que pode destruir mais ainda essa situação de desertificação. Então, o homem, qual é o papel dele nessa desertificação? Né? Ele removendo vegetação, fazendo queimada sob pastoreio, usando maquinário pesado, tirando a lenha, desviando os rios e produzindo práticas de irrigação insustentáveis, ampliam essa desertificação por onde ele passa. E aí gera o que a gente chama de aquecimento solar, ou aquecimento global, que nada mais é do que a permissão da entrada de raios UVA UVB que trazem malefícios ao planeta Terra, porque o efeito estufa não é de todo mal. O problema é quando esses raios ficam presos aqui, produzindo mais calor do que normalmente deveria ter, e gerando aí alterações climáticas, chuvas e desertificação em áreas que não deveria existir. A interferência da ação humana na composição da atmosfera tem se acelerado desde a Revolução Industrial. São responsáveis por grandes fenômenos como aquecimento global e mudança climática. O derretimento das geleiras e dos polos das montanhas e a elevação do nível do mar são sequelas mais evidentes. Alguns acrescentam ainda a destruição de recifes de corais por causa dessa poluição.
Essa temperatura elevada provoca maior evaporação das águas e grandes tempestades e desvios do próprio clima. Mas essa teoria não é de toda aceita por todos, né? Alguns alegam que ela é mais uma balela científica do mundo capitalista. Chuva ácida é a precipitação de enxofre e nitrogênio, né, que fica acumulado nas nuvens em forma de chuva, neve, orvalho, neblina. Ela retorna ao solo, trazendo todos os efeitos de uma acidez nas águas ou no próprio solo mesmo. A chuva ácida é de óxido